Em uma pequena fazenda, em densas moitas de bardana, a mãe pata encontrou um lugar aconchegante para construir seu ninho. Ela esperou que os filhotes eclodissem. Em uma manhã ensolarada, as cascas do ovo estalaram e pequenos patinhos fofos nasceram. Só sobrou um ovo, o maior que não queria quebrar. O pato começou a se preocupar se algo estava errado com ele. Ela sentou no ovo novamente e decidiu esperar mais um pouco. A mãe pato deu todo o calor que pôde. Ela achou que esse filhote deve ser o mais lindo, já que ela o incubou por tanto tempo. Logo um pintinho eclodiu do último ovo, mas não se parecia em nada com o resto dos patinhos. Era muito maior e suas penas eram cinza. A mãe pato ficou chateada ao ver um filho tão feio. Mas ela esperava que um dia ele se tornasse como seus companheiros. O resto dos patinhos riram dele. Eles o achavam desagradável e não queriam brincar com ele. Na manhã seguinte, a mãe pato foi com os filhos ao lago. Para sua surpresa, o patinho feio nadou tão bem quanto os outros. O pato então trouxe seus filhos para o aviário para apresentá-los à sociedade. Ela contou aos patinhos sobre as regras de comportamento com os habitantes locais. O pato apresentou sua ninhada ao Draco gordo mais nobre, mas ele atacou o patinho feio, e ela foi forçada a proteger seu filhote fracassado. Fat Drake mandou expulsar a aberração do quintal. A mãe garantiu que ele cresceria e se tornaria como os outros patinhos. Incapaz de suportar o bullying e a humilhação, o patinho feio deixou o galinheiro. Em busca de um lugar mais seguro, ele se deparou com um lindo lago, onde não havia ninguém. E o patinho decidiu ficar aqui para viver. O tempo passou. Apesar de sua solidão, o patinho feio fica feliz porque ninguém o ofende. E então, um dia, um lindo pássaro branco com um longo pescoço voou para seu lago. O patinho feio não sabia que espécie de pássaro era, mas olhou para ele com admiração. Ele a amava de todo o coração. Como um patinho gostaria de ser como este lindo pássaro branco? O inverno chegou e começou a nevar. O patinho feio viu neve branca pela primeira vez. Ele ficou encantado com a visão. Mas devido ao fato de o inverno ser muito nevado, era muito difícil para o patinho encontrar comida. Ele teve que andar pela vizinhança em busca de comida. Ele estava com frio e cansado. Então o patinho feio chegou à casa do fazendeiro. Quando o camponês viu um filhote magro e infeliz, teve pena dele. O fazendeiro decidiu que manteria o patinho com ele até que engordasse e amadurecesse. A primavera chegou. O dono cuidou muito bem do filhote e ele cresceu muito. O patinho já precisava de muito espaço, e o fazendeiro resolveu soltá-lo no lago. Parado na margem do lago, o patinho feio olhou para seu reflexo na água. E ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele não conseguia se reconhecer e pensou que havia alguém atrás dele. E então o patinho percebeu que o pássaro maravilhoso no reflexo é ele mesmo. Para comemorar, ele se debateu e nadou por todo o lago, de ponta a ponta. E de repente ele viu o mesmo lindo pássaro branco com um longo pescoço, que ele tinha visto uma vez antes. O patinho feio decidiu nadar para mais perto dela. Mas o belo pássaro não estava assustado, pelo contrário, ela sorriu e piscou, e juntos nadaram pelo lago. O patinho feio não conseguia acreditar na sua felicidade. Ao passar, um dragão gordo na margem do lago disse que nunca tinha visto um cisne jovem tão bonito em sua vida. Qual foi a sua surpresa ao descobrir que o patinho feio que uma vez dirigiu do galinheiro era um lindo cisne? Acontece que o patinho feio era um cisne desde o início. Um ovo caiu acidentalmente no ninho de um pato. E quando o lindo jovem cisne voltou para casa, todos no aviário ficaram muito envergonhados por terem ofendido uma vez por causa de sua aparência. Era uma vez um príncipe em uma terra distante. É hora de ele se casar. O rei queria que seu filho se casasse com uma princesa de verdade. A rainha desejava a seu filho não apenas a filha do rei e da rainha, mas que ela fosse gentil, inteligente e graciosa. E ele mesmo queria seguir os ditames de seu coração. O príncipe foi em busca da noiva. Após alguns dias de viagem, ele alcançou o reino mais próximo.
O rei local gostava do príncipe educado e bonito, e ele o levou para sua filha. A princesa era adorável. Mas depois de falar com ela, o príncipe percebeu que ela era muito estúpida e não havia nada para conversar com ela. Ele se desculpou, disse adeus e continuou seu caminho. No reino seguinte, o rei e a rainha ficaram fascinados pelo jovem príncipe e imediatamente o convidaram para conhecer sua filha. Eles o levaram para a sala de jantar, onde a princesa jantava. O jovem cumprimentou, mas a garota nem olhou para ele. Ela estava muito apaixonada por seu jantar. O príncipe pensou que a princesa não se importava com ele. Dizendo adeus, ele deixou este reino também. O príncipe viajou por todo o mundo para encontrar sua amada. Depois de muito tentar, ele perdeu todas as esperanças de encontrar uma noiva adequada. O rei e a rainha ficaram muito preocupados com isso. Ainda assim, eles estavam felizes por seu filho não ter se casado com a garota errada. Uma noite, uma violenta tempestade começou. Choveu como um balde, relâmpagos brilharam e trovões ribombaram. O príncipe não conseguia dormir, observando os flashes dos relâmpagos e continuando a sonhar com sua princesa. De repente, houve uma batida na porta. Quando o príncipe abriu, uma jovem estava parada na soleira. Ela estava tremendo violentamente enquanto estava encharcada de chuva. A pobre garota estava sozinha no meio de todo esse mau tempo, mas mesmo na chuva ela parecia muito doce. Ela disse que estava perdida na mata e pediu para se aquecer dentro de casa. O príncipe teve pena da pobre moça e a deixou entrar em casa. Ele a levou para a sala e a sentou em frente à lareira. A menina disse que é uma princesa de um reino distante. Eles foram atacados e seus pais a mandaram para fora do castelo com 2 soldados. Mas durante a tempestade, eles se perderam e a princesa foi deixada sozinha. Era difícil para a rainha acreditar nisso, mas ela não poderia expulsar a garota com aquele tempo. Quando o príncipe entrou na sala, ela já estava vestida com o vestido seco e limpo que a rainha havia dado. Ela parecia deslumbrante agora. O príncipe não conseguia acreditar no que via. Ele se apaixonou. Mas amando de seu pai, ele não poderia se casar com uma garota se ela não fosse uma princesa de verdade. A rainha percebeu que o príncipe havia se apaixonado. Ela o tranquilizou e disse que sabia como descobrir se o hóspede estava falando a verdade ou não. A rainha foi até o quarto de hóspedes, preparou-se para a jovem e colocou uma pequena ervilha seca sob o colchão. E por cima mandou colocar mais 6 colchões. Logo a garota foi dormir em seu quarto. Na manhã seguinte, todos aguardavam ansiosamente o despertar da princesa. E quando ela acordou, a rainha perguntou como ela dormiu naquela noite. A menina respondeu que estava muito grata pela noite e que dormiria muito pior do lado de fora na chuva. Apesar disso, ela dormia muito mal e não dormia o suficiente. E agora suas costas doem, como se ela estivesse dormindo sobre uma pedra. Esta era a resposta que a rainha esperava. Ela sabia que apenas uma princesa poderia sentir a ervilha escondida sob os 7 colchões. Ouvindo isso e sabendo que a menina era uma princesa de verdade, o príncipe disse ao rei que queria se casar com ela. O rei e a rainha abençoaram alegremente o casamento de seu filho e princesa. O príncipe pediu à garota que ficasse no palácio até o fim da guerra em seu reino. E ele mesmo enviou suas tropas para ajudar a salvar seu país. Eles logo se casaram e viveram felizes para sempre.